pessoal, dando prosseguimento aqui a nossos vídeos explicativos a respeito de compras e orçamento CIPAC, vamos falar agora de compras de material SRP, né? Que seria no caso em ata. Então, mais uma vez, vai existir uma demanda lá interna do setor, o setor vai cadastrar um processo administrativo, né? Esse processo vai ser aquele capa verde ou branca, no futuro vai ser no CIPAC, no modo de protocolo, né? Depois, vocês vão cadastrar uma requisição em cima de uma ata, né? Essa requisição vai ser em cima de uma ata de registro de preço, que está previamente lá cadastrada. A gente está partindo do pressuposto que já existe atas prontas, né? Aqui vocês vão apenas solicitar nessas atas, e aí vocês podem ter saldo ou não nessas atas, tá ok? Então, abstraiam a etapa anterior de criação da ata. A gente está partindo do ponto que a ata já existe e existe saldo nela. Então, vocês vão cadastrar uma requisição e vão ver lá no sistema se vocês têm saldo nessa ata ou se vocês precisam, né, pedir autorização a outra unidade para aprovar esse saldo. Então, se vocês tiverem saldo, automaticamente você já vem para esse fluxo aqui, tá? Se vocês não tiverem saldo, vocês vão precisar que a unidade gerenciadora do saldo da ata libere esse saldo para vocês. Então, vamos demonstrar esses dois cenários posteriormente no CIPAC. Após isso, você vai se perguntar se você tem orçamento próprio para pagar, né, essa compra ou se você precisa de orçamento, né? Se você precisar de orçamento, você vai ter que ter algumas etapas aqui, como por exemplo, anexar a documentação para solicitação de portaria de crédito. Depois disso, tinha uma pergunta para você se gera contrato ou não. Se gerar contrato, né, se essa compra aqui nessa ata gerar contrato, você vai enviar o processo antes para ele passar lá na Progest, no setor de licitação, com o Henrique. Então o Henrique vai cadastrar uma minuta desse contrato. Depois ele vai devolver essa minuta para o pessoal aqui de Maria de Lourdes realizar uma reserva orçamentária para esse contrato, tá? Porque se você tiver um contrato para essa compra, é preciso gerar uma reserva. E aí depois vem para ele formalizar o contrato e cadastrar o contrato no CIPAC. E aí o fluxo viria para cá para ela verificar o cadastro da requisição no CIPAC, tá? Essa raia aqui é a raia da DORC. Isso se você tiver que gerar um contrato. Se a sua compra não gerar contrato, você não vai passar pela Progest. Você vai apenas enviar a documentação pedindo crédito para a DORC por esse caminho aqui, tá? Então você vai ter que ter anexada a requisição ao processo de compra que a gente gerou lá atrás e toda a documentação necessária para pedir recurso para comprar alguma coisa. Esses documentos você já tem ciência, mas caso exista alguma dúvida, vocês vão contactar a Proplan, né, no setor da DORC, para se informar a respeito dos documentos. Tá? Mas um documento exigido é a requisição CIPAC, tá ok? Então, ou vocês vindo por aqui, né, ou vindo por aqui, a requisição vai chegar e a DORC vai verificar se a requisição foi cadastrada. Se a requisição não foi cadastrada, ela vai devolver o processo para vocês e vocês vão precisar cadastrar a requisição. Supondo que a requisição foi cadastrada, a DORC vai avaliar se vai liberar o crédito, que seria esse fluxo aqui para baixo, ou se ela vai não aprovar o crédito e devolver o processo para vocês, informando que não vai ser possível e vocês vão cancelar a requisição. Mas vamos supor que ela aprovou o recurso, então vai emitir uma portaria de crédito, essa portaria vai ser enviada para a DCF implantar. Uma vez implantado, o seu ordenador precisa desbloquear a requisição, tá ok? Ele vai desbloquear essa requisição no CIPAC e aí vem para cá para vocês emitir o empenho. Se você tiver recurso próprio, você não passa por aquele fluxo, apenas vai emitir o empenho, tá ok? Então a gente vai demonstrar nesse vídeo esses dois cenários. Tanto o cenário que vocês têm recurso e vão diretamente emitir o empenho, quanto esse cenário que vocês vão precisar passar por uma liberação de recurso, uma aprovação, uma autorização da requisição, né? E posteriormente vocês vão fazer a emissão do empenho, tá ok? Só reforçando a vocês que em requisições também, em ata, é preciso colocar o PROT lá no campo de observações do CIAF, só que esse PROT ele tem uma pequena diferença, que ao invés de ser RE, vai ser SRP, tá? E não vai ser resumo para empenho, vai ser o número da requisição.
Mas isso será detalhado no final desse vídeo. A gente vai detalhar como fazer e como montar esse prot, tá ok? Então a gente continua daqui a pouco com os vídeos nas ações no CIPAC. Olá pessoal, vamos agora continuar nosso vídeo. Agora a gente vai demonstrar no CIPAC quais são as ações que o gestor de compras e o ordenador de despesa precisa executar para realizar uma compra em uma ata de registro de preço. Eu volto a dizer a vocês que a gente está supondo que vocês já têm essa ata pronta, tá? Essa ata existe, a gente não está tratando nesse vídeo da montagem dessa ata, né? Essa ata existe, vocês podem ter saldo ou não dela. Se vocês vão ter saldo se vocês participaram de uma intenção de compra, né? Anualmente, em uma data estipulada pela Progest, vai existir um planejamento onde a Progest vai cadastrar uma intenção e vocês vão participar dessa intenção. O que seria essa intenção? Essa intenção é uma lista de materiais que a Progest vai comprar, né, através de uma licitação, para toda a universidade. Então, todas as UGs vão aderir a essa intenção dizendo o que elas precisam. Por exemplo, a UG do NTI vai dizer que precisa de 100 resmas de papel, por exemplo, né? Ou então 50 canetas. Quando esse processo de compra for encerrado, o NTI vai ter um saldo nessa ata de 100 resmas de papel e vai poder empenhar desse saldo dela a qualquer momento sem precisar de autorização de ninguém. Mas vamos supor que o NTI não participou da intenção, logo ele não tem saldo na ata, mas ele vê que precisa comprar durante o ano alguma coisa de papel e ele sabe que a Progest tem saldo, então ele pode solicitar a Progest saldo nessa ata. Caso a Progest aprove saldo, esse saldo vai passar para o NTI e ele já pode empenhar, tá ok? Mas vamos detalhar o ponto que a gente está partindo, que é vocês estão fazendo uma requisição em ata, tá? E vocês têm ou não saldo nessa ata. Então vamos lá. Qual é o caminho que tem que acontecer? Mas primeiro a gente tem que entrar como se fosse o gestor de compras. Então vamos lá, acessar o sistema com o perfil da Solange.Martins, que é a gestora de compras da CAF, né, da unidade de compras do NTI. Então Solange entrou no sistema, ela vai corriqueiramente verificar se ela está na UG. Caso ela não esteja na UG, ela vai procurar a UG dela nessa lista e vai selecionar e alterar. Se a UG não aparecer, ela vai entrar em contato com o NTI, com a equipe de implantação, para que a equipe de implantação coloque a UG no acesso dela. Depois disso, ela vai vir aqui em portal administrativo, requisições, material, tá? Solicitar em um registro de preço, solicitar material em um registro de preço. Feito isso, o sistema vai mostrar para ela todas as atas que existem, né, no sistema cadastrado. Então ela vai procurar a ata que ela quer pedir o material, tá? Então essa ata, por exemplo, é o pregão 1 da Progest, né? A Progest é a gestora, a validade, o material. Ela vai selecionar essa ata. Eu vou selecionar a ata número 38, o pregão 38. Dentro dessa tela você vai ver todos os fornecedores que ganharam, né, algum item dessa ata. Nesse caso nosso, nós temos apenas um fornecedor, mas é possível que tenha mais de um fornecedor com itens diferentes. Então vocês vão procurar o fornecedor, selecionar ele e pedir o item que ele vai fornecer, tá ok? Então se tivesse mais de um fornecedor, é porque eles teriam itens diferentes. Então o Leandro aqui é o único que está nessa ata, tá ok? Nesse pregão. Então vamos ver essa ata aqui. Essa ata, ela mostra aqui todos os itens que existem nela. Vocês podem perceber que a gente só tem um item aqui, que é capa de processo. E essa ata tem um saldo de 89.986. Esse aqui é o saldo total. Mas minha unidade tem quanto nessa ata? 0. O que é que significa isso? Que eu não posso comprar sem ter autorização de alguém. E esse alguém, nesse caso, é a Progest. Tá ok? Mas se eu tivesse aqui 100, né, nesse campo, eu poderia consumir da minha unidade sem precisar da autorização da gestora ou de alguém que tenha saldo nessa ata. Então, nesse caso, nós vamos mostrar o fluxo que eu preciso de autorização. Então, eu vou selecionar aqui incluir material e vou dizer a quantidade que eu quero. Eu quero 20 capas. Aqui ele mostra
quem tem saldo na ata, tá ok? Então, se você selecionar Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, você está dizendo ao sistema que você quer que a Progest autorize para você 20 unidades. E esse envio, essa solicitação vai chegar para o gestor lá da Progest e ele vai avaliar se é possível liberar essa quantidade. Perceba que existe uma mensagem aqui no sistema, dizendo: o material está presente no estoque do almoxarifado central. Vocês realmente compraram? Essa mensagem só aparece para alguns perfis específicos. Se você for um usuário comum de compras, você não vai poder comprar um material que está em estoque. Mas vamos supor que você precisa comprar esse material. Então você vai entrar em contato com a Progest e vai informar que você precisa do papel especial que permite comprar material contanto que esse material esteja em estoque no almoxarifado central. Uma vez a Progest autorizando, a equipe de implantação vai fornecer a você um papel que vai lhe possibilitar fazer isso. Ou seja, dizer aqui que sim, que você quer comprar a si mesmo e incluir esse material na lista de materiais para ser comprados, mesmo ele estando em estoque no almoxarifado central. Após isso, você vem para cá, né? E você vai informar algumas coisas que tinha pergunta. Requisição custeada com orçamento de um convênio? Sim ou não? No fluxo que a gente mostrou a vocês anteriormente, não consta a parte de convênio, mas é o mesmo fluxo que seria se fosse para DORC. Se você vai pedir recurso de um convênio, você deve enviar o processo para o pessoal de convênios e projetos, ao invés de enviar para o pessoal da DORC, tá ok? Se você enviar para convênios e projetos e o recurso for implantado na sua conta lá no CIAF, esse recurso vai cair no CIPAC e você vai poder, né, desbloquear ou, no caso, autorizar a requisição. A gente vai atualizar aquele modelo para colocar o fluxo quando for convênio. Mas nesse caso eu vou colocar não. A modalidade do empenho, se é ordinário ou global. Eu vou colocar ordinário. Tá ok? Tem duas opções, gravar e enviar. Se eu gravar, eu estou informando ao sistema que eu vou deixar um rascunho. Ou seja, isso aqui não vai para ninguém, fica no meu setor. Eu quero posteriormente pensar se eu vou aumentar ou se eu vou alterar alguma coisa. Eu quero apenas deixar um rascunho lá. Mas se eu realmente decidir enviar, eu vou clicar no botão enviar. Nesse momento, o sistema pergunta como é que você vai pagar por essa requisição. Você pode pagar com recurso próprio, né, caso você tenha saldo, que aqui nesse caso o NTI tem saldo, então eu posso pagar com recurso próprio, ou eu posso solicitar autorização, que é o caso de eu precisar de recurso lá da DORC, tá ok? Então, se eu preciso de recurso da DORC, ou se eu vou receber esse recurso posteriormente, eu preciso marcar essa opção e informar nesse campo aqui a minha UG, tá? A gente sempre informa aqui a sua própria UG, tá ok? Para ser a unidade autorizadora. Vou voltar aqui um pouco para explicar o outro fluxo. Se você vai pagar com recurso próprio, você apenas tem que clicar aqui na sua unidade e selecionar essa opção e confirmar. Isso quer dizer que você está pagando com seu recurso próprio, o Modaloc que vocês têm lá, tá ok? Mas eu vou voltar e vou seguir o fluxo mais complexo, porque esse fluxo é aquele fluxo simples lá de cima, que depois daqui eu só preciso empenhar o material lá no CIAF. Vou voltar aqui e vou dizer que eu não tenho recurso. Então, pessoal, depois que a gente cadastra a requisição, vamos consultar para ver o status dela. Tá? Requisição 123 é uma requisição de material em registro de preço. Vamos entrar na requisição. Perceba que ela está pendente de saldo, né? Então, nesse momento, é necessário que a Progest autorize essa quantidade que a gente pediu da ata. Por quê? Porque a gente não tem saldo nessa ata. Então, o NTI não participou da intenção de compra, logo não tem saldo nessa ata. Quando o NTI participar da intenção de compra, né, quando ocorrer essa ação, que vai ser nessa funcionalidade, a Progest vai marcar anualmente um período onde vocês vão participar da intenção, então eles vão ter saldo em ata. Mas nesse momento vamos mostrar como é que a Progest, né, recebe essa solicitação e como é que eles aprovam ou não essa quantidade em ata. Lembrando que vocês não devem enviar o processo solicitando crédito até que
a Progest autoriza o saldo, tá? Vocês não devem enviar esse processo. Então a Niedia vai entrar no sistema, autorizações, tá? Autorização de material e um registro de preço. Quando vocês tiverem saldo, vocês vão poder trocar saldo entre as unidades. Então o NTI vai poder ceder saldo da sua ata para outro centro, como o SIM, por exemplo, Centro de Informática. Mas nesse caso, a ata pertence à Progest e o saldo dessas atas desse ano, de 2018, serão apenas da Progest. Então ele vai entrar aqui e vai ver que existe uma requisição 123 pendente de saldo. Então a Progest vai avaliar e vamos supor que eles não vão permitir que vocês comprem a quantidade desejada, que seria 20. Eles vão aprovar apenas parte dessa quantidade. Então você clica na opção retornar e a Progest vai dar a seguinte mensagem: não é possível aprovar o saldo solicitado. Apenas podemos aprovar 10 unidades. E ele vai retornar essa requisição para você com esse feedback. Aí o nosso gestor de compras vai acessar o sistema, ele vai ser notificado por e-mail, né? Toda a comunicação do sistema é por e-mail, então quando a Progest realizar essa liberação, vocês vão ser comunicados e aí vocês vão entrar no sistema e vão lá consultar o status da requisição. Né? Vamos ver o que aconteceu com essa requisição, né? Embora no e-mail vai detalhar que houve uma atualização, mas vocês vêm aqui, consultam, tá? E vão ver que houve um despacho lá dizendo: não é possível aprovar o saldo solicitado, apenas podemos aprovar 10 unidades. Então vocês vão se perguntar: 10 unidades atende o que eu preciso ou eu não quero mais, né, esse material? Caso vocês decidam por essa quantidade, vem aqui no mesmo link, modificar a requisição. E aí a requisição vai estar aqui disponível, né? Vocês vão clicar nesse botão de alterar requisição, tá ok? Ele vai detalhar aquela tela da requisição que vocês fizeram inicialmente e tem a opção aqui, ó, editar, né? Vocês vão clicar e vão trocar para a quantidade que a Progest disse que aprovaria. E aí vocês clicam em alterar, deixando a Progest marcada. Aqui seleciona se é ordinatório global, enviar novamente para a Progest. E aí vocês confirmam que o recurso que vai ser pago vai ser com recurso, né, da própria recurso pedido à Progest, a Proplan, tá ok? Na DOC. Então vocês vão colocar o G de vocês aqui e vão dizer que esse pagamento vai ocorrer, né, com recurso ainda liberado. Perceberam que houve uma mudança no valor da requisição? Por isso que a gente não deveria nem deve mandar o processo solicitando crédito antes que o saldo seja aprovado, porque a requisição fatalmente vai mudar de valor se o saldo que eu pedi não for aprovado pela Progest. Entenderam? Então, tenham esse cuidado para que a gente não gere problemas, tá? Porque se a requisição chegar na Proplan pendente de saldo, não vai ser liberado o crédito para vocês, vai ser devolvido o processo. Mas vamos simular que vocês não fizeram isso e estão seguindo o fluxo que deveria seguir. Então, solicitar autorização. Nesse momento, pessoal, eu vou demonstrar novamente agora a Progest autorizando o saldo. Eu vou entrar com o login da Progest. Tá? Então eu estou simulando o fluxo voltando, né? Vocês mandaram a requisição, a Progest vai entrar novamente, vai ser notificada por e-mail que tem uma requisição lá pendente de novo. A Progest vai entrar, ver a requisição, perceber que vocês alteraram para o saldo que eles podem liberar e aí a Progest vai autorizar saldo. Tá ok? Nesse momento, novamente, vocês vão ser notificados que a autorização ocorreu, né? Que a Progest liberou saldo. O ordenador, o gestor de compra vai entrar de novo no sistema. Deixa eu entrar com o meu ordenador, meu gestor. Vocês vão entrar, né?
Então, pessoal, depois que a Progest autorizou o saldo e vocês foram notificados por e-mail, vocês vão entrar no sistema, buscar a requisição, botar o número da requisição e verificar o status dela. Perceba que a requisição está com o status aguardando autorização orçamentária, porque a gente está seguindo o fluxo que vocês não têm orçamento. O que vocês vão fazer agora? Depois que eu tenho certeza que foi aprovado, né, o saldo, eu já posso agora pegar essa requisição, imprimir e colocar no processo administrativo, né, hoje físico, futuramente no CIPAC, e mandar para a Proplan da DORC aprovar o recurso para que esse recurso seja usado para pagar essa requisição. Então vocês vão enviar o processo com essa requisição em anexo, né, impressa, e vão aguardar o retorno da Proplan em relação ao recurso. O recurso sendo aprovado, vocês vão solicitar que o ordenador de despesa de vocês entre no sistema e autorize a requisição. Lembrando que vocês só podem pedir para o ordenador entrar 24 horas depois que a Proplan confirmar, né, que o recurso foi implantado. Então eu vou entrar aqui com o ordenador do NTI, né, mostrando a vocês como é que o ordenador vai liberar. Lembrando também que vocês podem ter o papel de ordenador, caso o ordenador repasse para vocês. Aí vocês devem enviar um ofício para a equipe de implantação para que ela atribua o papel que vocês precisam para poder autorizar essa requisição. Então vocês ou o ordenador, né, vão entrar no sistema, autorizações, requisições pendentes de autorização orçamentária. Mas lembrando, só é possível fazer isso depois que a requisição for, depois que o processo com o recurso for devolvido para vocês e vocês tiverem ciência que o recurso foi implantado no CIAF. Tá ok? Então, situação de material em registro de preço. Buscar. Então, a requisição está aqui e está esperando só que a gente autorize ela. Então, vocês vão clicar nessa opção, ou ordenador, autorizar, buscar a célula baseada nos dados que vem no documento da liberação do crédito, da portaria, buscar a célula, escolhe a célula lá que foi implantado o recurso e autorizar. Pronto. Se isso aqui ocorrer, né, requisição autorizada, vocês já podem empenhar no CIAF, né, e fazer toda a parte de empenho, tá ok? Porque essa requisição está pronta, né, e você já pode empenhar. Bom, pessoal, vamos agora detalhar como é que vocês vão montar o PROT para os tipos de compra em ata, tá? Existe uma pequena diferença entre o PROT quando não SRP, aquisição, né, dispensa, inexigibilidade, pregão por aquisição, de quando é em ata de registro de preço. Então, como é que vocês montam o PROT para esse exemplo aí que a gente acabou de fazer? Vocês vão lá na hora de empenhar, vão colocar PROT, dois pontos. O número da sua UG do CIPAC, no meu caso é a 1129, 100 ponto, porque no CIPAC ele tem ponto, mas aqui a gente coloca 100 ponto, tá ok? A gente vai colocar o valor da requisição, tá? Que foi R$ 4,40, R$ 4,40. Vamos colocar chaves SRP, porque essa compra é SRP, o número da requisição 124/2018, fecha as chaves e jogo da velha, tá? Então perceba que aqui é SRP e não RE, resumo para empenho. E aqui é o número da requisição e não o número do resumo para empenho, que não existe, tá ok? Então, no campo de observação do CIAF, deve-se colocar esse código, né? Para cada requisição, obviamente vai mudar esse valor e esse valor aqui, que é a sua UG. Então, não esqueçam de colocar no campo de observação e após isso, vocês podem colocar qualquer observação que vocês precisem lá no CIAF. Com 24 horas, o CIPAC vai importar esse empenho e se esse código estiver correto, vai dar baixa nesse empenho, tá? Isso é muito importante porque se esse código estiver errado, o empenho não vai baixar e vocês não vão conseguir lançar nota fiscal. Então, o modelo de código PROT para compras, né, SRP em ata é esse aqui, tá ok, pessoal? Existe um vídeo
que vai explicar todo o fluxo para se fazer depois que vocês empenham. Mas como após o empenho é igual para todos os fluxos, existe um único vídeo explicando isso. O que é que eu devo fazer depois que eu empenho, tá ok? Então, até o próximo vídeo e vamos lá, pessoal.